padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nossos corações experimentem a alegria desta comunhão bonita que aqui estamos vivendo, congregados na comunidade orante ao redor de nossa Mãe, para proclamar a palavra e experimentar no fundo do nosso coração a alegria bonita de sermos destinatários da compaixão do Senhor. Desse Senhor que, olhando a multidão, depois de 3 dias que estavam com Ele, tem compaixão, porque não tem nada para comer. E reflete para nos desafiar. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos, diante do que o Senhor colocara, disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Esse é o nosso desafio existencial maior. No lugar de nossa lógica meramente humana, aprender a praticar a lógica do amor de Deus. É um longo caminho de aprendizagem. Oportuno é refletir o que nos vem do comentário sobre o Diatessaron, de Santo Efrem, um diácono, quando comenta: no deserto, nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhe o seu corpo e o seu sangue. No abrir e fechar de olhos, multiplicou um pouco de pão. O que os homens levam 10 meses para produzir e transformar, os seus 10 dedos o fizeram num instante. No instante, ele levou a termo o que exige normalmente um tempo longo. De uma quantidade mínima de pães, fez sair uma quantidade imensa de pães, como aconteceu na primeira bênção do mundo: crescei e multiplicai-vos. O Senhor mostrou assim, meu irmão, minha irmã, o vigor penetrando forte com a força da sua palavra. E não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou seus desejos. Juntai, disse Jesus ao final, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que se distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amado e amada de Deus, somos desafiados a reconhecer que Ele é a fonte insubstituível e inesgotável da força amorosa de que precisamos para reconstruir a nossa vida. Por isso, a necessidade dele nos aproximar, porque Ele olha para nós com compaixão. Por isso, chamou os discípulos e lhes dá uma tarefa, dizendo: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não posso mandá-los embora sem comer, porque podem desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos sabem que ali se abre uma nova tarefa, desafiadora, profundamente desafiadora. Por isso a pergunta:
como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus, então, ajuda os discípulos a compreenderem que só a força do amor multiplica aquilo de que necessitamos e que nos falta. Por isso, o Senhor diz, mandando a multidão se sentar: o que tendes? Quantos pães tendes? 7. E ele os toma, dá graças e distribui aos discípulos, para que os discípulos compreendam que ser discípulo e discípulo de Cristo é, portanto, ser mediador na força dele de tudo aquilo que é necessário para ajudar todas as pessoas a terem aquilo que é a força e o direito de sua dignidade. Fez com os pães como fez com os peixes. Depois de pronunciar a bênção, entregou a todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ao final ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Meu irmão, minha irmã, o gesto de Jesus nos faz abrir o coração para acolher a interpelação formulada nos sermões do bem-aventurado Isaac, abade do mosteiro de Estela. Quando ele faz esta pergunta: por que, irmãos, somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros? Tão pouco cuidadosos sem nos esforçar para ajudarmos-nos mutuamente, onde a necessidade for maior em carregar os fardos dos irmãos? O apóstolo Paulo, lembra ele, a isto nos exorta dizendo: carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo. E em outro lugar, suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta, meu irmão e minha irmã, na verdade, a lei de Cristo. Se há em meu irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa de incorrigível, por que não a suporto com paciência e não a levo de bom grado? Pois está escrito: seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e ser benigna para amar? Certamente, esta é a lei de Cristo, dele que assumiu verdadeiramente nossas enfermidades pela paixão e suportou nossas dores pela compaixão, amando os que carregava, carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à sua fraqueza, está, sem dúvida alguma, sujeito à lei do demônio e a obedece. Sejamos então compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade, pacientes com a fraqueza dos outros, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por ele com o amor do próximo é mais aprovada por Deus, sejam quais forem suas observâncias ou seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. Supliquemos a Deus a graça dessa compreensão e de conduzir a nossa vida na força do amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me